Bom, gente, hoje nós vamos estudar a teoria da alucinação. Ela é constante do Livro dos Médiuns, no item 111 a 113. Antes da gente começar a leitura, que eu fiz um resuminho, um pequeno resumo do texto do livro, que acho que facilita para nós, né? Eu gostaria de ressaltar o seguinte: vocês vejam como Kardec foi sábio, foi criterioso, foi cuidadoso. Porque quando ele elaborou o Livro dos Médiuns, o que ele fez? Ele estava trazendo uma coisa nova. Ele estava trazendo uma informação que nem todo mundo tinha conhecimento, que muitos não tinham conhecimento. Era uma doutrina nova, apesar de já ter sido publicado o Livro dos Espíritos, mas nessa parte da científica, vamos dizer, nessa parte da doutrina que trata dos fenômenos, era um livro novo, né? E Kardec, ele teve o cuidado de ouvir o que existia na época, de fazer questionamentos que desse uma base para as pessoas entenderem a proposta da doutrina espírita, o que era proposto naquele livro. Então vocês vejam que logo na primeira parte, depois logo da introdução, que ele fala que publicou as instruções práticas, mas viu que aquele folheto não era adequado para explicar tudo sobre mediunidade, tanto que ele diz lá na introdução: nós não o publicamos novamente. Então, ele falou: deixamos para publicar esse livro, que é o Livro dos Médiuns, justamente porque era um assunto que exigia inúmeros comentários, inúmeras considerações. Então ele teve esse cuidado de publicar uma coisa, um assunto que abrangesse todos os aspectos do fenômeno mediúnico, dos médiuns e tudo mais. Mas só para a gente elucidar, assim, no início ele começa para as pessoas que não sabiam nada mesmo a respeito da doutrina espírita. Ele pergunta: há espíritos? Porque em toda a obra ele fundamenta que nós acreditamos em algo além da matéria. E aí ele vai propondo as suas considerações, ele vai falando de todos os sistemas que eram apresentados na época para negar o fenômeno espírita. Olha que interessante. Lembra quando a gente estudou dos sistemas? Então, o sistema do nervo estalante, o sistema de alucinação, e aí, ele, nessa parte, que é o que nós vamos estudar hoje, ele vem falar da teoria da alucinação. Então, o que é uma teoria? O que é teoria? É um estudo ou dados sobre algum determinado assunto. Isso, então dados sobre um determinado assunto, um conteúdo que explica aquele assunto. E ele deixa claro em toda a obra. Ele não elaborou nenhuma teoria preconcebida. Em todas, ele usou o método científico, que é da observação, da análise, do estabelecimento das leis e das consequências. Eram os passos de uma teoria científica. Então, quando ele publica nesse capítulo sobre a teoria da alucinação, ele estava, na realidade, assim, refutando, argumentando contra aquelas pessoas que falavam que não, ninguém vê espírito, é alucinação, né? E é onde ele começa a fazer todas as explicações. Então, esse título, Teoria da Alucinação, né? Então, nós vamos começando a ler, vamos seguir aí. Eu acho que eu vou ler, né? Porque se ler daí, às vezes pode não sair aqui na gravação, né? Então, no item 111. As pessoas que não acreditam no mundo espiritual tentam explicar tudo pela teoria da alucinação. Alucinação significa erro, ilusão de uma pessoa que crê ter percepções que realmente não tem. A palavra vem do latim alucinare, erro. A questão fica assim resumida.
Apesar de os fisiologistas quererem tudo explicar pelas leis da matéria, ainda não ofereceram explicações fisiológicas sobre a natureza e origem das imagens que levam a pessoa a ter essas ilusões. Kardec chega a insistir que dê, então, uma explicação, seja ela boa ou má. Então, quando ele começa a estudar isso, as pessoas falam, não, mas isso é alucinação. Não existe, ninguém está vendo. E aí ele vai argumentando, né, que quando as pessoas já não admitem o mundo espiritual, já não admitem uma alma, os materialistas, eles querem explicar tudo fundamentado na ciência. Mas falar que isso é uma teoria, alucinação, que é uma teoria que eles vão justificar essas visões das pessoas, de ver o espírito, né, ou de perceber coisas no mundo espiritual, ele fala assim, bom, então é uma ilusão que a pessoa tem, ela não vê. A teoria da alucinação se funda nisso. Só que, na realidade, eles não dão uma explicação fisiológica. Quer dizer, o organismo da pessoa, eles não explicam como esse organismo, como ocorre isso, o que é essa alucinação, o que pode explicar esse fato na própria pessoa. Até a gente fala, quando fala em visões, assim, realmente a visão de um espírito é uma coisa subjetiva, né, gente? Se ela fala assim, olha, eu vi uma pessoa alta, tal, um espírito fazendo isso e tal, nós não temos como provar, é a palavra dela contra a nossa, não é? Então é uma coisa subjetiva. Mas olha como Kardec, ele vai fechando o cerco para derrubar essa teoria. Lógico, ele estava contradizendo uma coisa que era afirmada pelas pessoas na época, né? Aí no item 112, então ele fala, eles não explicaram, aí, né, no 111, nós não deram explicações fisiológicas sobre a natureza e origem das imagens. Isso, seja boa ou má, mas dá uma explicação, nem que fosse errada. Aí no item 112, ele vai já fazendo toda uma condução do nosso pensamento. A causa dos sonhos jamais foi explicada pela ciência. Atribui aos efeitos da imaginação, mas não explicam como produzir imagens tão nítidas e claras como o relato feito pelos indivíduos. Atribuem também a lembranças dos momentos de vigília, mas ainda assim não explicam os sonhos que retratam coisas completamente ignoradas pelas pessoas ou visões de coisas reais que jamais viram em estado de vigília e outras mesmas em que jamais se pensou. Então é lógico que na época dele, ele relatou que não davam explicações para os sonhos, no caso os fisiologistas, né? A ciência em geral. Hoje nós já temos muitas respostas e muitas considerações a respeito dos sonhos. A própria neurociência, hoje a psiquiatria, né, a psicologia, eles já estudaram, já aprofundaram muito nisso. Então hoje a gente sabe que os sonhos, e Kardec fala alguma coisa também no Livro dos Espíritos, os sonhos, eles teriam três causas, ou até três formas que podemos interpretar os sonhos. Então a primeira seria a emancipação do espírito, da alma, que num estado já de adormecimento do corpo, ele percebe as coisas do mundo espiritual. Então o espírito, quando o corpo adormece, ele tem mais liberdade. O perispírito tem uma expansão maior. E aí o sonho seria isso. Ele vê pessoas, ele vê outros espíritos, ele vai a lugares com mais liberdade. E o sonho que seria? A lembrança da pessoa, daqueles momentos que ele registrou, que ele viu, que ele foi, que ele encontrou. Aí a pessoa fala assim, mas eu não lembro direito. É porque as nossas condições cerebrais tolhem. Então, a gente volta para o corpo
E o registro é muito pouco, a gente não consegue lembrar de tudo. Então o sonho fica incompleto, fica às vezes confuso, mas o sonho normalmente é isso. O sonho pode ser também, isso já é uma coisa, a Joana de Ângeles fala, que o sonho pode ser uma lembrança de alguma coisa que vivemos ou num passado distante ou mesmo nessa encarnação e que está no inconsciente. É assim, né, Renata? Então, por exemplo, eu passei por uma situação, por uma experiência e naquele momento aquilo está esquecido, eu reencarnei, está esquecido. No momento de emancipação, o espírito vai lembrar. Então eu falo, eu estava acontecendo isso comigo, gente, eu estava numa situação tão difícil. Então, às vezes, nem não é coisa da agora mesmo, é lembrança. Esses sonhos, quando ele tem como lembrança, é um sonho que repete. É um conteúdo que repete. É um sonho que repete. A pessoa vê uma vez, depois sonha novamente, né? Então a Joana de Ângeles fala muito disso, desse inconsciente sendo trazido à tona, né? Que são situações que nós vivemos e que o espírito mais emancipado, na hora que o corpo físico está dormindo, a pessoa percebe, né? relembra, é como se trouxesse à tona. E ainda tem os sonhos, que segundo André Luiz, nós temos as chamadas imagens mentais, que são construídas pelo nosso cérebro ou pela nossa mente, porque o espírito é a mente, e o cérebro é no corpo. Então o cérebro é o órgão físico que é capaz de ser o instrumento dessa mente, porque ali tem a memória, a inteligência, a imaginação. Então, quando nós vemos ou registramos alguma coisa, a Joana de Ângeles fala que nós temos 60 mil pensamentos por dia, ela diz. Então, é como se fossem fotografias, que eu vejo, que eu percebo, que eu passo perto. O cérebro está, vamos dizer assim, registrando tudo, mas nós, assim, nas nossas ocupações, nós não retemos tudo. Isso está lá, né? Percebe-se. E o que acontece? Quando nós dormimos, às vezes nós criamos, que é o que chama assim, clichês mentais ou imagens mentais. O André Luiz chama de matéria mental. Então nós criamos isso e aquilo aparece para nós como uma forma mesmo, tem uma forma. Uma coisa que acontece muito é quando a gente está muito preocupado com alguma coisa. Você tem que fazer aquilo, aí você fica sonhando. Ai, gente, eu sonhei a noite inteira com esse trabalho aqui, porque eu tinha que fazer. Então, por quê? Você está criando imagens mentais, fazendo, resolvendo uma coisa que está sem solução. Então, essas são as explicações, né, dos sonhos hoje. Mas aí, ele segue aqui, ó, vamos seguir. Também, senão pode não dar tempo, né? Se um dia os sábios explicarem sob a ótica da fisiologia os fenômenos, veremos se sua teoria resolve todos os casos. Por exemplo, aparições no momento da morte ou no momento da morte da pessoa. Os alucinacionistas dirão que a alma entra num estado de superexcitação e que suas faculdades ficam exaltadas. Realmente, isso pode acontecer. Mas se aquilo que vê é real e realmente acontece, como admitir uma ilusão? Além disso, olha os questionamentos de Kardec. Se a alma do alucinado pode se transportar e ver coisas que não estão presentes, por que a alma desta pessoa não poderia se transportar e vir até nós? Aqueles, pois, favoráveis à teoria da alucinação, que apresentem fatos que não se contradizem. Do contrário, a lógica nos dá o direito de afirmar que ela é falsa ou incompleta. Então, olha como ele vai conduzindo, gente. Ele fala, tá bom, então eles explicaram que é uma ilusão. Então, como ele explica? Ele tem que explicar para todos os casos. Então, como explicar? Quando a pessoa relata uma coisa,
e depois prova que aquela coisa é verdadeira. Então eu digo, gente, eu vi meu pai perto da minha cama, direitinho em pé. Tá, foi uma ilusão. Aí chega a notícia que ele morreu. E assim outros fatos que foram constatados, assim... Na obra de Freud, tem um caso que ele relata, que é assim, o filho morreu e o pai estava velando o filho, só que na época velava na casa. Aí todo mundo foi embora porque ia enterrar no dia seguinte. E aí o pai ficou velando o filho, mas teve uma hora que ele teve muito sono, ele foi deitar. E ele deixou no quarto ao lado o filho no caixão e as velas acesas. E aí o pai adormeceu. E ele acordou com o grito do filho, assim, pai, não vês que eu estou queimando? Ele pulou da cama, correu e foi no quarto ao lado. A vela tinha caído e estava pegando fogo no caixão. Na obra de Freud. Então, e aí é isso que o Kardec fala. Um fato, as pessoas relatam e depois você comprova que aconteceu, que é ilusão, mas que é verdadeiro, que é real, que aquilo aconteceu. Isso aí então, aconteceu comigo no acidente do meu pai. Eu vi direitinho em cima, assim, estava um morro, eu estava assim, num lugar de uma bacia. Ali o carro era a forma de um sapo, sabe? Direitinho, eu vi direitinho. Então tinha aquela antena comprida assim, ele batia no barranco, ia pro barranco, e eu em cima, e aquele batia, e eu gritava, falava, nossa, sai daí, sai, porque o xixi do sapo, da cobreira, eu gritava, e aquela bacia, só batia de um lado, batia no seu canto, ia, voltava, assim, né? Aí o relógio despertou, era 5h10 da manhã, eu estava às 6 horas no mesmo. Aí fui para pessoas esquecidas, né? Via todo mundo, telefone, alguém dando para alguém, sabe? Que é a confusão de família ligando para o outro. Eu falei, nossa, Deus me livre, o que é isso? Aí levantei, o relógio despertou, troquei, vai. Então foi 10 horas da manhã, ele faltou para me deixar. Então, são esses os fatos que o Kardec vai fechando o cerco. Do jeito que eu fiz, porque ele saiu de Nova Serrana, fez o contorno do trevo. Quando ele saiu do trevo, uma carreta veio atrás dele e outra carreta estava entrando na cidade. Então a carreta que vinha atrás dele bateu, jogou ele do lado da pista, em cima da outra carreta e foi escrevendo. Ficou rodopiando certo. Ficou 7 carros no mesmo carro. Ele era o motorista. Ele morreu só pelo sobrevivente. Ele morreu pelo sobrevivente. Mas com pessoas. Então, o Kardec, então, vocês vejam, essas informações são justamente para comprovar o que o Kardec queria falar. Ele fala, tá bom, é alucinação. Você teve uma alucinação. Mas e aí, quando comprova a realidade do fato, como ela também narrou, né? Então, o que ele faz? Ele vai questionar os espíritos sobre esse assunto. Então, ele, aqui no 113, ele já começa, né? As explicações de Kardec. Os fatos provam que há verdadeiras aparições, que a pessoa comprovou depois pela veracidade do relato. A teoria espírita explica perfeitamente e, pela sua lógica, só pode ser contestada por aqueles que nada admitem fora do organismo. E lá no início do Livro dos Médiuns ele fala, ora, se a pessoa é materialista, não acredita nem na alma, com esse nós não temos discussão. Nós não temos que questionar. Agora, no momento que a pessoa acredita que existe uma alma, aí novas informações vão chegar, né? Aí ele fala, tá bom, a teoria espírita explica, mas ao lado dos fatos reais, olha como ele vai fechando o cerco. Há alucinações no sentido ligado a essa palavra? Aí o espírito responde, isso é provável. Quer dizer, é provável que pessoas tenham alucinação. Mas qual a sua origem? Aí ele vai questionar os espíritos. Ó, é o que veremos.
E quando ele pergunta, os espíritos vão respondendo. As visões são sempre reais ou pode ser alucinações? Ele pergunta. Aí ele até dá um exemplo. Por exemplo, quando se vê o diabo ou coisas fantásticas, isso seria fruto da imaginação. Ora, você vê uma coisa que não existe, não pode ser uma imagem real. Aí os espíritos respondem, sim, e algumas vezes. Quer dizer, pode ter alucinação. Ele não nega que existe alucinação. Ah lá, sim, algumas vezes. A visão pode ser fruto da imaginação. Quando se está impressionado por certas leituras, filmes, histórias fantásticas, nós chamamos isso de matéria mental. Que eu até já falei, a pessoa, eu pus filmes, mas lá não tem filmes no livro. É que já mais atualmente a gente assiste um filme e se aquilo impressiona muito a gente, ou uma leitura, a gente sonha ou revê cenas. Então a gente cria, na própria imaginação, cenas que revivem aquilo que a gente está superexcitado. Então, que tem a ver com você. Por isso que os psicólogos falam, e naturalmente já falam, o sonho é do sonhador. Né? O sonho é do sonhador. Quer dizer, o mesmo sonho, para mim, ele tem um significado, para o outro, ele tem outro. E esse significado tem a ver com isso, do histórico de cada indivíduo, da sua experiência, daquilo que você está vivenciando ou vivenciou, né? Então ele fala aqui, ó. E também pode ser assim como nas reuniões, cada médium de um jeito. Isso, porque é a capacidade de percepção de cada pessoa, gente. Nós somos individualidades. E até da influência do espírito, que a gente poderia dizer permissão. Por que eu vejo uma coisa, o outro vê outra? Então, são as condições também de sintonia, orgânicas, de capacidade do médium, mas de necessidade também daquele atendimento que está sendo feito, né? Cada pessoa tem a sua percepção. Então, aí isso os espíritos que estão respondendo. Quer dizer, que pode ter uma alucinação. Pessoas que sofrem traumas, né, Renata? Pessoas, por exemplo, que dão um assalto, fica sonhando com aquilo acontecendo novamente. Tem pessoas que custam, às vezes até precisam fazer tratamento para se melhorar. Ela viu um acidente de criança, depois ela ficou muito perturbada com aquilo, ela precisou fazer tratamento. Uma terapia. E ela foi para uma professora profissional. Claro. Agora ela está bem, mas ainda ela não voltou ao normal. Porque nós temos uma sensibilidade. E essa sensibilidade capta, isso, o cérebro está captando, está percebendo, e aquilo transfere por causa da nossa história também. Porque tem coisas que às vezes mexe comigo, mas não mexe com o outro. Então, é isso que eu pensei dela, sabe? São pelos fãs que ela encontra, assim. Eu pensei assim, que pode ser uma recordação muito forte que ela isso, e a pessoa acionou uma lembrança antiga. Aí ela Isso. ficou muito assim, nossa, eu já fiz isso. E os espíritos, e os espíritos aqui explicam também que eles nos induzem com imagens, como fala nos livros de André Luiz, o espírito só se aproximava da mulher, ela já ficava perturbada. Por quê? No livro Domínios da Mediunidade, por quê? Você fala, não, mas o espírito nem estava falando nada, ele não está ligado a ela. Mas quando ela via ele, ela relembrava de tudo que ela tinha feito, daquelas coisas ruins que ela tinha vivido e tudo, e ela entrava num estado de perturbação mesmo. Acho que foi isso que aconteceu. Então, pode ser. E aí ele segue os espíritos respondendo. Mas pode acontecer nas coisas fantásticas que os espíritos envolvidos pelo envoltório semimaterial, todos nós temos perispírito, o espírito desencarnado também, podem tomar todas as espécies de forma que desejam. Um espírito zombeteiro pode aparecer com chifres e garras.
Então fala, não, mas eu vi uma coisa fantástica. Eles podem nos mostrar coisas impossíveis, até nos induzir e até ter imagens que são fictícias momentaneamente para provocar aquilo, ou para zombar, ou podem, lá ele fala, pode aparecer com um aspecto de anjo, às vezes querem fazer um pedido e a pessoa atender. Então, claro, então, ele sente tudo, ele sente tudo. A imagem é muito forte. A imagem é muito forte. Eu lembro que quando eu voltei de casa, eu sempre sonhava e percebia um homem em determinado cômodo da casa e aquilo me incomodava muito. E daí eu passei a sonhar com ele, só que eu tinha medo dele e desconfiava dele. Mas ele se aproximava do meu sonho como se ele fosse uma pessoa boa. Mas eu não sentia que ele era, eu tinha medo. Mas a imagem dele era uma imagem super distinta. E era a vibração que te fazia mas ter... aí as coisas foram acontecendo, que eu fui pedir a gente, o que é isso? E daí, realmente, ele não era uma pessoa. Mas a imagem era sedutora. E a pessoa sente a vibração. Eu fui muito induzida em sonho. Sabe, acho que na hora que eu desdobrava, eu via e eu ficava na dúvida. E como eu tinha medo, eu acabava, sabe, a televisão dele entrar, sabe, ele no quarto do filho, então fica muito ruim. A imagem era muito forte. E se a gente não tem esse conhecimento, você sofre, a pessoa entra em parafuso mesmo. Então aqui continuando, então tudo isso são respostas dos espíritos. Pode ter alucinações, que são criações mentais, pode ter vamos supor, uma coisa fantástica produzida por um espírito através do seu perispírito, tudo ele está explicando. Aí o Kardec pergunta mais. Pode-se considerar como aparições as imagens que nos surgem no semissono ou quando estamos de olhos fechados? E os espíritos respondem. Quando o sentido se entorpece, o espírito se desliga e pode ver ao longe aquilo que não podia ver com os olhos. Então é um desdobramento do espírito. Normalmente são visões, como nós falamos no sonho, né? Mas podem também ser efeito de impressão que a visão de certos objetos deixou no cérebro, que lhes conservou os traços. Também repetindo o que a gente já falou. O espírito liberto vê, então, em seu próprio cérebro, as impressões que nele se fixaram. Olha que interessante. E o espírito vê em seu próprio cérebro. Isso prova que são dois elementos distintos. A mente, que é do espírito, e o cérebro, que é um instrumento do corpo, né? Então ele registrou, a pessoa viu, então a mente vê, né, no cérebro ali físico aquilo que o impressionou. E aí ele dá um exemplo aqui muito interessante da chapa de daguerreotipia. Na realidade, essa chapa de daguerreotipia foi o seguinte: o Louis Daguerre foi um homem que viveu, ele era contemporâneo de Kardec. E aí, em 1837, ele descobre um jeito, eles estavam tentando a fotografia, né, que chegou hoje no que nós temos. Mas naquele tempo, então ele tenta, com uma chapa de prata, ele sensibiliza essa chapa com vapor de iodo e depois revela com vapor de mercúrio. E ele deu o nome de chapa de daguerreotipia, porque é o nome dele, né? Uma chapa que ele inventou, Louis Daguerre. E aí, ele conseguia retratar a imagem da pessoa. Ele tem uma foto lá no livro, eu olhei na internet, tem do Lincoln, tem de um outro escritor francês, né? Então ele estava fazendo as experiências. Só que ele relata lá, eu não sei, assim, quase nada, mas algumas coisas. Ele relata que, assim, tinha que tampar aquela imagem com vidro, porque ao contato do ar ela desaparecia. O vapor de mercúrio se desfazia.
Aí, por que o Kardec, então, olha como ele era, gente, ele conhecia esses pormenores das pesquisas científicas, das descobertas. Então, ele dá, por exemplo, igual uma chapa da daguerreotipia. Então, ele fala assim, ó, essas imagens são fugidias e se apagam quase imediatamente. Quer dizer, quando a pessoa, ele está explicando do anterior, ó, que a pessoa tem o efeito de uma impressão. Então, às vezes, ela imagina que são essas criações mentais, mas elas se apagam quase imediatamente. A um semelhante são as aparições que se produzem no estado de enfermidade. E aí ele vai explicando e concluindo, assim, até completando, melhor dizendo, né? Então, às vezes a pessoa tem mesmo aquela coisa, mas aquilo logo se desfaz. Igual essa chapa, igual essa foto que não tinha vida, a não ser que tivesse em certas condições. E ele segue. Consta que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Que mistério impenetrável faz com que essas impressões tão variadas não se confundam, assim como as ondas sonoras que se cruzam no ar e continuam distintas. Isto é admissível num cérebro cujo estado esteja menos favorável, perda de memória, enfermidade. Mas num cérebro sadio, as imagens são nítidas e precisas. Então, o que ele veio falando? Os espíritos responderam, falou, então, pode ter, gente. Ele está falando que pode ter alucinação. Ele não está negando. Então, ele fala que consta que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Que o mistério impenetrável faz com que as impressões tão variadas não se confundam. Então, assim, a memória, o cérebro, ele tem infinitas impressões. Impressões, às vezes, tão voláteis, tão rápidas quanto essa chapa, que a nossa memória não apreende, mas que fica registrada no nosso inconsciente, no nosso espírito. Então, assim, às vezes, você tem um sonho que você fala, gente, que coisa mais linda na minha cabeça, mas não é porque a impressão, nem tudo que a gente vê, a gente dá conta de armazenar, porque às vezes é muito rápido, é esse aqui, ó. E nós não sabemos usar o cérebro com todas as suas funções ainda. Tudo, mas a impressão não temos. Então, ele só está dizendo assim, que realmente pode ter uma visão fugidia, a pessoa pode ter essas imagens que são momentâneas, efêmeras. É o que mais a gente tem que não se dá conta. A adolescência é isso. Então, e ele ainda afirma, sobretudo quando a pessoa tem um problema mental, por exemplo, uma pessoa que está em desequilíbrio mental, as funções dela não estão direito ali no organismo. Então, ela pode ter essas imagens complexas, até assim, ilusórias mesmo. É uma alucinação mesmo. E quando a pessoa está no estado de enfermidade também. Aí ele segue falando, ó, e aí isso explica o que é a verdadeira alucinação. Então, ele não está negando que tem. Mas o que ele vai argumentar mais adiante? Tá bom, gente, tem alucinação, porque é isso aqui. Mas, e outras coisas mais, que nós vamos chegar lá, né? Olha lá, o Kardec explica a verdadeira alucinação e a causa das ideias fixas. As imagens chegadas ao cérebro pelos olhos, lembra que nós falamos quantas nós temos por dia? Aí deixam uma impressão, como se fosse um quadro. Então, isso não é questão de memória, porque não se vê aquilo mais. Eu não vi mais, eu vi aquele momento, não vi mais. No estado de emancipação, a alma vê no cérebro e é como se reencontrasse as imagens que o impressionaram, que foi isso que a Renata falou. Você registrou tudo aquilo, você nem está lembrando, mas tá lá, né? Vê uma imagem daguerreotipada no cérebro. Então, ele vê as imagens, né, que o impressionaram. É uma imagem daguerreotipada porque ela se desfaz rapidamente. Né? A pessoa vê. Na memória, mas ela está impressa. Ela está impressa, mas na hora que ele vê uma coisa efêmera, assim, que ele não estava acionando nada, mas a mente do espírito vê no cérebro, ou com o cérebro, né? No estado normal, essas imagens são fugidias e efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente.
Então, quando ele fala assim, que mistério que você liga uma emissora, as ondas sonoras estão por todos os lados. Elas se cruzam, se misturam, mas não se confundem. Então, eu quero sintonizar uma rádio, eu ponho naquela frequência, vem direitinho o som. Que mistério é esse? Por isso que nós sabemos, gente, muito pouco acerca da realidade, até da vida mesmo, da física, da ciência, de tudo. Nós sabemos pouco demais. E do cérebro, então? Sabemos bem dizer nada. Então, quando Kardec dá essas explicações, ele vai falando assim, ó, no estado de enfermidade, o cérebro fica mais ou menos enfraquecido. Então, não existe equilíbrio entre todos os órgãos, alguns estão com suas funções paralisadas. Então, pode ser que as imagens vão se confundir mesmo. Mas, daí a permanência de certas imagens que não são apagadas como no estado normal, pelas outras que envolvem as preocupações da vida diária. Quando a gente está ocupada, cada dia fazendo uma coisa e fazendo outra coisa, nosso cérebro está trabalhando em outras coisas. Agora, quando a pessoa tem uma ideia fixa, está enferma, aquilo ali fica surgindo porque ela também alimenta, né? Aquilo que a está incomodando, aquilo que está trazendo uma preocupação para ela. Então, essa é a causa da alucinação. Aí ele vai falando assim, ó, como se vê, afirma Kardec, esta anomalia é explicada por uma lei fisiológica bem conhecida, a das impressões cerebrais, e acrescenta que também foi necessária a intervenção da alma. Não existe outra solução satisfatória. A explicação que era dada responde ao questionamento das pessoas. Mas, então, se os materialistas afirmam assim, não, mas então você usou um argumento, uma explicação, usando algo que é contestado, que é a existência da alma, aí a teoria estaria invalidada. Então, por isso que ele fala assim, gente, se a pessoa for materialista, não tem discussão. Ele não admite a alma, pronto, não tem discussão. Mas se admite a alma, já podemos falar de algumas coisas mais. E essa é uma das explicações, né? E aí ele continua. Nossa explicação é boa? Nós a damos tendo em vista que não há outra. Porque eles não deram uma explicação, os que defendiam a teoria da alucinação. Olha a sabedoria desse homem, gente. Mas ficamos à espera de uma melhor. Quer dizer, se a ciência provar mais coisas, se for descoberta alguma coisa, que se apresente e será analisado e será até aceito, porque Kardec tinha esse propósito. A doutrina espírita é uma doutrina progressista. O que a ciência descobrir, o espiritismo vai aceitar, porque ele deve andar para a par com a ciência. E aí ele fala assim, tal como foi dada, explica todos os casos de visão? Certamente que não. Mas desafiamos todos os fisiologistas a darem uma explicação. Uma, pelo menos, que resolva todos os casos. Porque quando pronunciaram suas palavras sacramentais de superexcitação e de exaltação, nada disseram. Não, a pessoa está no estado de superexcitação, está no estado de exaltação, por isso ela viu. Aí ele ainda segue, ó. Se todas as teorias de alucinação são insuficientes para explicarem todos os fatos, é que há outra coisa, além da alucinação propriamente dita. Ele não negou que existe alucinação. E ele deu uma resposta que era lógica e coerente diante daquilo que se era afirmado. Mas ele falou, só que não respondeu tudo, para todos os fatos. Como ele fala, esses que são reais, etc. Aí ele diz assim, a nossa teoria seria falsa se aplicássemos a todos os casos de visão. Olha como ele é criterioso. Quer dizer, não, mas a pessoa estava enferma e teve um trauma e não viu. Não, então ele admite que pode ser alucinação. Ele foi muito coerente. Aí falou, então, ela seria falsa se a gente falasse, não, gente, todo mundo vê. Viu é espírito. Não, ele abriu o leque, né, que era para todos. Olha lá, porque alguns viriam contradizê-la, quer dizer, alguns fatos poderiam contradizer se a gente aplicasse a teoria da doutrina espírita para todos os fatos. Ele fala, mas é justa a teoria espírita se restringirmos a certos efeitos. Então, de tudo que a gente apreende
do que o Kardec quis fazer, e vocês com certeza vão concordar, é justamente isso. A forma como ele conduzia o conhecimento, a forma como ele abordava o assunto, o jeito que ele aceitava as críticas, as teorias, as coisas que contradiziam a doutrina. Ele não negava, ele aceitava. Ele aceitava, analisava, observava, analisava, questionava e comparava. E por isso, gente, a doutrina espírita é essa grandiosidade, é essa maravilha, responde, né, a todas essas questões, entendendo que ela é uma doutrina progressista, como eu já falei. Então, a teoria da alucinação é isso. Agora, fica aí, se alguém quiser fazer algum comentário, talvez venha aqui, né, para aparecer aqui. O Antônio Carlos está assistindo aí embaixo. Ele não perde. Se alguém quiser fazer algum comentário, nós fomos lendo assim mais rapidamente, porque às vezes não dava tempo, mas nós podemos falar e ver. Comentar assim, no caso de enfraquecimento do livro, a gente tem que trabalhar como se fosse real, né? Porque eu estou lembrando que Você fala quem dá assistência para a pessoa. Quando estava assim perto do pai me falecer, ele estava bem fraquinho mesmo. Ele viu uma formiga no pai. E eu, de coisas formigas, eu vendo assim, tem, pai, não tem formiga aqui não, já não tem, tá tudo frio, né? Eu via muito aqui, né? E André, eu disse, tem sim, tem aqui, ó. Peraí, papai, eu vou limpar, tá? Estou com a mão. Vou jogar esse livro, vou limpar, você pode ficar sossegado aqui, vai ficar mesmo. Aí eu limpava. Aí ele sossegava. Aí ele sossegava. Daí a pouco ele chamando mais, né? André, vem aqui, filha, vem cuidar dessas coisas. Então, dizer, e hoje. Era real. É real. E hoje. São os casos, assim, quando a pessoa está no estado febril, né? O pessoal fala. Apesar que o delírio é outra coisa, né? Fala, está delirando, mas o delírio já é outra coisa. E hoje, nós sabemos que essas alucinações têm outras causas também. Hoje, remédios fortes, pessoas que tomam medicamento de álcool. Não, estou falando. Eu acho que o estado de enfraquecimento eu não sei o porquê que ele físico, enfraquecimento físico. E às vezes podia até ser colocado por espíritos para perturbar. Ou pode ser lembrança de coisas que ele viveu. Assim, ele passou por uma experiência, às vezes estando num estado assim, de enfraquecimento, e as formigas entrando, ele não tinha controle, aquilo reavivou. Então, gente, nós sabemos muito pouco. E até uma pessoa perguntou, como é que nós vamos discernir quando é uma ou outra coisa? Não sabemos. Não sabemos. Criança tem muito isso. Criança tem muito. Gabriel uma noite acordou chorando, o lobo, porque tinha tido na escola, ele também gravou aquela imagem. Daí, assustou. Eu falei, não, filho, calma, cadê o lobo? Ah, eu não sei, o papai já vai estar espantar ele. Pode ficar tranquilo que o papai vai colocar o lobo para correr. Papai espantou o lobo? Não espantou. Dormiu. Então, assim, a gente não pode negar mesmo aquilo que a pessoa está. Agora, o que nós temos também que deduzir de tudo isso? Como eu falei, é um caso subjetivo. Ela falou que viu, eu não posso provar. Agora, vamos pensar no nosso trabalho. Nós estamos aqui com uma finalidade séria. Nós não queremos benefício nenhum de nada. Estamos querendo doar alguma coisa. Por que nós vamos duvidar? Ou por que nós vamos mentir? Que está vendo alguma coisa? Para quê? Se o nosso propósito é sério, por isso que em tudo que Kardec fala, está envolvida a seriedade, a responsabilidade da criatura.
Então, se a pessoa afirmou que viu, o nosso grupo é sério, não tem interesses outros de nada. Nosso interesse é ajudar, é servir aquele que está sendo socorrido, tratado, etc. Então, nós temos que sempre nos unir para saber mais e confiar na gente, confiar no colega, harmonizar o grupo, que o objetivo do nosso grupo é esse, né? É estabelecer essa sintonia de confiança, de seriedade. E cada vez nós vamos crescendo e aprendendo mais, melhorando, erramos, né? A gente comete os erros, temos dúvidas, temos muitas dúvidas até. Isso que nos faz procurar buscar. A dúvida é importante por isso, para encontrar soluções e harmonizar, né, futuramente. Então, acho que é isso, né, gente? A teoria da alucinação.